me formei agora, né, recentemente, acho que foi em agosto, que eu fechei, né, no período especial da UF. Nossa, assim, foi uma experiência incrível, assim, primeiro porque a gente tem uma equipe de professores incrível, assim, com pesquisas muito diversas e que estão sempre dispostos a ajudar, né, e em relação à questão como é que diz? Da feitura de fazer um filme, né? Eu acho que o cinema da UF ele introduz muito bem a gente às áreas assim, né? De realização cinematográfica, né? Dos processos. E como é um âmbito em que tem muita produção, a gente vai escolhendo as áreas que a gente tem mais afinidade a partir dos sets que a gente vai participando dos amigos, né? E as aulas, né? Tem muita aula prática, que no final a gente tem que entregar um filme, né? Mas o que mais eu sou mais grato, assim, à UF, né? O cinema UF e, sobretudo, aos professores e aos meus colegas da faculdade, que eles estão sempre tentando fazer com que a gente pense cinema, né? A gente não só faça cinema. A minha orientadora, né, da monografia e agora do mestrado, né, que eu fiz o PPG Cine também na UF, eu nunca vou esquecer disso, que eu entrei no cinema com aquela coisa de tipo, eu não quero saber de pesquisa, coisa acadêmica, não, eu quero só fazer filme, né? Eu entrei com esse ideal, assim, né? E eu lembro da aula de cinema novo, de cinemas novos latino-americanos, né? A gente está falando especificamente do cinema novo brasileiro, né? E ela disse assim, vocês podem falar mal do que vocês quiserem do cinema novo brasileiro, mas eles não só fazem um cinema como eles também pensavam. Vocês não fazem isso. E eu levei um tapa na minha cara, assim, e eu falei, nossa, eu preciso começar a pensar cinema, né? A pesquisar e a entender as dinâmicas, né? Porque não é só, sabe, ter uma ideia e fazer um filme, né? Você tem que ter todo um processo, principalmente eu que lido com questões de representações raciais, um processo de pesquisa, né? Porque não é como se essas representações não vão ter um impacto na sociedade e, portanto, foi muito importante para mim essa minha passagem pela UF, né? Que acabei ficando mais um pouquinho, mais 2 aninhos, agora pelo PPG Cine, e justamente porque eu acho que pensar o cinema que eu estou fazendo e que eu pretendo fazer mais foi graças a isso, assim, enquanto um cinema que está se colocando politicamente em termos de criação de novas práticas representacionais, né? Foi graças a pessoas como a Mariana Baltar, o Maurício Bragança, o João Luiz Vieira, entre outros, que eu consegui pensar melhor cinema e entender o cinema para além de meramente da questão técnica, né? Entender as outras nuances do cinema. Eu acho que talvez se eu estivesse em outro contexto, eu não tivesse tido esse clique, assim, esse tapa na cara que eu recebi na sala de produção mundial para pensar o cinema e talvez o que eu fiz, né, e produzi, o que eu vou produzir futuramente, tivesse um pouco esvaziado, assim, né? Então, foi excelente, assim, estar nesse espaço de troca. Vejo com muito entusiasmo, assim, né? Sobretudo porque um documentário que mexeu muito comigo, que é provavelmente o meu documentário brasileiro preferido, né? É um filme do Diego Paulino chamado Negrume, né? Que é um documentário assim fantástico, maravilhoso. Eu fiz questão de pedir autorização para ele para eu passar o filme no cinema UF, né? Na universidade lá. E aí eu fico vendo como que a gente está começando
a construir um engajamento, né, em termos de uma maior quantidade, né, não que não existisse já essas produções antes, né, a gente não está inventando a roda nem nada do tipo, mas de como que aumentou o número de pessoas se autorrepresentando, né, suas vivências, né. Eu vejo cada vez menos essa tendência a falar pelo outro, sabe? E temos, óbvio, questões, né? Porque eu sinto que esse número aumenta muito mais em termos universitários, em cinema universitário, em cinema de curta-metragem, que são filmes que eu acho que circulam muito mais nos circuitos universitários e de festivais, né? E acabam ficando um pouco, às vezes, numa bolha, mas que quando saem dessa bolha, eu acho que é isso, eu acho que é o futuro do audiovisual brasileiro, assim, né, da gente, que são novas linguagens, novos corpos, são novas narrativas, são novas práticas representacionais, então, que é um pessoal que está realmente pensando, né, nessas questões de representação mesmo, um cinema, eu não vou dizer explicitamente político, porque nem todos esses filmes são filmes de denúncia, por exemplo, né, mas que estão com um projeto por detrás disso de construir realmente novos imaginários em relação aos corpos não hegemônicos, né? E ainda tem muita coisa para mudar, eu acho, né? Mas assim, eu vejo com muito entusiasmo, tanto porque a internet ela possibilita também financiamento coletivo, né? Então, muitos curtas conseguem ser viabilizados por conta disso, pelas pessoas que têm fé no trabalho desses cineastas que estão surgindo agora, né? E, não sei, eu fico muito feliz assim, vendo esse movimento, eu acho muito bonito. É uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Mas só porque às vezes as pessoas acham que eu sou meio que contra, tipo, por exemplo, se você não faz parte desse grupo, você não pode fazer um filme que tem esse personagem. Eu não acredito nisso não, gente. Eu acho que não só pode, como deve, né? Porque se a gente está cobrando que tem, por exemplo, mais personagens negros, mais personagens amarelos, isso precisa vir também de cineastas que não são negros, cineastas que não são amarelos, para que a gente construa um novo repertório mesmo, né? Mas em relação ao discurso de representatividade, é justamente isso, sabe? Pode cair numa lógica neoliberal muito do lado, né? Que pensar a representatividade só pelo viés econômico, né? Pensar uma representatividade que não pensa como as representações estão sendo postas. E é muito complexo isso, porque eu falo por mim, assim, o que me adianta ver um corpo leste asiático brasileiro num filme, se essa narrativa, se esse personagem, se essa linguagem, ela está rodeada, assim, perpassada por um imaginário orientalista, um imaginário xenófobo, um imaginário racista, sabe? E aí é por isso que eu sempre penso, né? E volto à primeira pergunta, que foi o Cinema UF que me fez pensar, né, nessas questões, né, de estudar mesmo a fundo estratégias, né? Porque eu não acho que exista só uma estratégia, muito pelo contrário, eu acho que é necessário que exista uma diversidade de filmes com representações diversas e também pensando, né, porque eu opto sempre, assim, pela humanização desses corpos, né? Então, eu não pretendo fazer, por exemplo, filmes de ficção ou filmes de documentário em que esses corpos que estão sendo representados ali, eles são só perpassados pelas violências cotidianas que circundam a vida deles. Porque eu acho que eu não vejo como isso pode causar mudança se continua colocando numa posição quase de passividade, sabe? Você não tem uma agência ali, você só sofre violência, você não reage, sabe? Você não tem uma vida por trás disso, você continua numa posição de não humano ali, uma posição extremamente desumanizada, né?
E aí, só que eu não eu opto por isso, sabe? Enquanto uma estratégia pessoal minha. Mas eu acho muito importante o filme denúncia também, sabe? Né? Eu acho muito importante um filme que LGBTQ, por exemplo, que vai tratar de LGBTQ-fobia como centro da narrativa. Óbvio, depende de como está sendo feito. Né? E aí volta para a questão de pensar essas práticas reputacionais. Mas eu acho que é perigoso cair, porque a gente muitas vezes, isso é uma coisa cruel de se dizer, mas a gente muitas vezes se contenta com migalha, né? E achar que, né, por uma... que, sabe, de que essas representações que não deslocam do lugar comum, essas representações que não colocam esses corpos enquanto possibilidade de serem corpos múltiplos, né, que tira esse viés de homogeneização desses grupos, né, como se fosse uma coisa só. Então, são indivíduos que têm sonhos, que têm desejos, que têm amores, que têm afetos, que têm trabalho, né, e isso para mim é essencial. Eu acho que isso cria um vínculo, assim, uma certa questão de empatia, um público, né, que vai conseguir se ver num personagem que para ele até pouco tempo atrás era o outro, sabe, que estava fora desse nós, né. Então é isso, né. E outra coisa é de não pensar, né, na questão dessas representações também como um fim, né. Ela é um meio, né, de construir novos imaginários, novas imagens, novas narrativas, de uma construção, dessa construção de humanidade, né, de repensar, né, essas hierarquias de humanidade que a gente tem, né, inclusive pensando até, né, que essa hierarquia de humanidade, de respeitabilidade, são hierarquias que são construídas também por conta do audiovisual e que tem muitos efeitos sobre a realidade, sabe? De pensar que isso cria uma noção de quais corpos são matáveis, não só corpos que são matáveis, como corpos que são passíveis de luto, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso e usar o audiovisual ao nosso favor, né? Porque se o audiovisual construir esse imaginário misógino, esse imaginário LGBTQ-fóbico, esse imaginário extremamente enviesado por questões de classe, esse imaginário racista, né? Então, a gente também pode propor novas possibilidades de pensar isso, né? E por isso que eu acho que ficar só no debate de representatividade, um debate raso, um debate que não esteja pensando nas implicações que isso vai ter, eu acho complexo, e eu acho que a gente precisa realmente complexificar esse debate e complexificar para cobrar, para saber como se cobra de uma produtora, de uma indústria e de cineastas também essa representação, né? Por isso que eu até uso mais questão de representação, participação personagens, mais que representatividade. Porque eu acho que o termo da representatividade acaba indo para um viés muito neoliberal, assim, por dizer.